Esse vídeo aqui é sobre a Companhia Brasileira de Alumínio, a famosa CBA. As ações da CBA caem por volta de 80% desde o topo recente, que foi em março do ano passado. E tem muita gente falando por aí que a CBA é uma grande oportunidade, que esse ciclo vai virar e que a ação pode trazer grandes retornos. Por conta disso, eu decidi fazer a minha análise e trazer aqui para vocês a minha opinião sobre a CBA. Afinal de contas, CBA é oportunidade ou é cilada? Para descobrir, é só assistir o vídeo até o final, mas antes disso, já deixa o like e te inscreve no canal. A CBA é uma das maiores empresas de alumínio do mundo e é disparado a maior empresa do setor aqui no Brasil. Uma coisa muito legal sobre a CBA é que a empresa é 100% verticalizada, ou seja, a CBA atua desde a extração da bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, até a reciclagem do alumínio. Dentro do seu portfólio de produtos, a CBA tem os produtos primários, que seriam tarugos, lingotes e vergalhões de alumínio. Depois tem os produtos transformados, que seriam folhas, telhas e chapas de alumínio, e também tem os produtos advindos da reciclagem. A CBA é uma empresa bastante antiga, ela foi fundada em 1955 e fez o seu IPO apenas em 2021. E sobre esse IPO da CBA, tem um ponto ali que não me agrada muito. Nesse IPO, a CBA teve as suas ações precificadas a 11,20 e levantou 1 bilhão e 600 milhões de reais. No entanto, apenas 700 milhões de reais foram para o caixa da companhia. Os outros 900 milhões foram para o bolso do controlador, que é o Grupo Votorantim. Até aí tudo bem, o Votorantim vendeu um pouco, mas ainda tinha uma parcela muito grande da CBA. No entanto, mais ou menos um ano depois, a CBA fez mais um follow-on, ou seja, uma emissão secundária de ações. Nesse follow-on, a CBA vendeu mais 900 milhões de reais em ações que foram integralmente para o bolso do controlador mais uma vez. Então, juntando o IPO com o follow-on, a CBA levantou mais ou menos 2 bilhões e meio de reais e colocou apenas 700 milhões no caixa. O restante foi para o bolso do controlador e eu não gosto muito desse movimento, porque geralmente quando o controlador está vendendo é porque ele entende que a ação está cara e que vai vir uma queda pela frente, como de fato aconteceu com a CBA. Tirando essa questão de governança, tem muita coisa legal na CBA também. Uma delas é o fato de que a empresa possui 23 hidrelétricas e 2 parques eólicos. Aí muita gente vai perguntar por que uma empresa de alumínio vai ter tanta hidrelétrica e parque eólico? É justamente porque o processo de fabricação do alumínio é muito intensivo em energia. Se demanda muita energia para transformar a bauxita em uma folha de alumínio, por exemplo. Por isso que a CBA investiu tanto nesses ativos geradores de energia, para justamente ela mesma produzir a energia que mantém as suas fábricas produzindo alumínio. Inclusive, a CBA muitas vezes produz mais energia do que necessita, e ela acaba vendendo essa energia excedente no mercado secundário, e isso acaba se tornando mais uma linha de receita para a empresa. Mas o fato mais importante da CBA possuir essas hidrelétricas e esses parques eólicos é o fato de que o alumínio da CBA é produzido 100% com energia renovável. E isso é uma grande vantagem por 2 motivos. Primeiramente, o custo. A energia renovável, ainda mais aqui no Brasil, ela é bem mais barata do que a energia em outros lugares do mundo. E isso coloca a CBA no primeiro quartil de custos do setor. Dá para ver muito claramente aqui nesse gráfico que a CBA tem custos muito abaixo do que a média do mercado, do que a média do setor de alumínio. E segundo, porque tendo essa fonte de energia renovável para produzir o alumínio produzido pela CBA se encaixa como alumínio verde. E muito se fala que futuramente esse alumínio verde possa ter um prêmio sobre o alumínio que é produzido com combustíveis fósseis. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos, enquanto a CBA tem 100% da sua produção sendo feita com energia renovável, cerca de 67% do alumínio global é produzido utilizando combustíveis fósseis, majoritariamente o carvão e um pedaço menor de gás natural. Portanto, é muito seguro nós falarmos que tanto na questão de custos quanto na questão de emissões, de descarbonização, a CBA está extremamente bem posicionada e isso é muito importante para o futuro da companhia, para o futuro do setor.
Dito tudo isso, para a CBA ir bem, para a ação performar, não basta a CBA ser uma empresa bacana, que tem energia renovável e tudo mais. Como a CBA é uma empresa de commodity, que no caso é o alumínio, para a ação realmente performar bem, o alumínio precisa subir, o preço precisa aumentar. Então vamos falar um pouco sobre o cenário do alumínio para os próximos anos. Pegando esse gráfico aqui que mostra o preço do alumínio desde 2010, dá para ver claramente que o preço do alumínio ele opera em uma certa estabilidade. E só houve uma grande subida no ano passado, que foi justamente por conta da guerra na Ucrânia. A gente teve a guerra na Ucrânia e a Rússia foi sancionada por todos os países do Ocidente. Como a Rússia é uma grande produtora de alumínio, representa mais ou menos 8% do mercado global de alumínio, isso fez com que o preço do alumínio subisse de maneira muito forte a patamares que não se viam há muito tempo. No entanto, com a economia da China mais fraca e com a Rússia conseguindo escoar os seus produtos através de países parceiros, o preço do alumínio caiu novamente e voltou para aquela banda ali, para aquele caixote da estabilidade, que é entre 1.900 e 2.300 dólares por tonelada. E para mim é muito claro que essa estabilidade no preço do alumínio se deve muito à China. A China é o principal ator global quando o assunto é alumínio. A China representa 60% da produção de alumínio global e também representa 60% da demanda de alumínio global. E foi justamente desde quando a China começou a atuar no mercado de alumínio que o preço dessa commodity manteve essa estabilidade, tirando ali o período da guerra. E esse fato da China comandar o mercado de alumínio, ele traz uma dinâmica um pouco diferente para essa commodity. Por exemplo, quando a gente pensa no minério de ferro, que é uma commodity muito conhecida, como é que funciona o ciclo do minério de ferro? Quando o minério de ferro está muito em alta, o preço está lá em cima, cada vez mais produtores começam a produzir minério de ferro, começam a aumentar a sua produção. Isso acaba aumentando a oferta e eventualmente faz o preço cair. Quando o preço está lá embaixo, quando o preço cai bastante, tem muito produtor que não consegue se manter, que começa a ter muito prejuízo e para de produzir. Isso diminui a oferta e faz o preço do minério voltar a subir. No entanto, para o alumínio, essa dinâmica não se aplica, justamente porque a China é a principal demanda e principal oferta de alumínio no mundo. Então, mesmo que esse patamar atual de preço do alumínio acabe causando prejuízo para as empresas chinesas, elas não irão parar de produzir, porque a China precisa do alumínio em um preço interessante. Então, muitas vezes, o governo pode ir lá e ajudar essas empresas para que elas sigam produzindo. Dessa forma, a oferta de alumínio ela não vai diminuir, mesmo que o preço esteja abaixo do break-even das empresas. Por exemplo, hoje o preço do alumínio está na casa de 2.200 dólares por tonelada. Se nós olharmos esse gráfico aqui, dá para ver muito claramente que o custo da CBA ele varia entre 1.800 e 1.900 dólares por tonelada. No entanto, o custo do alumínio produzido na China está muito acima do preço do alumínio cotado no mercado. Hoje o custo do alumínio produzido na China é mais ou menos 2.500, 2.600 dólares por tonelada. E mesmo com esse custo sendo acima do preço do alumínio, a gente não vê a China diminuir a sua produção, justamente por conta do que eu comentei anteriormente. E isso acaba trazendo uma certa irracionalidade para o setor, o que não é nada bom para a CBA. No entanto, muito se fala que a transição energética e a descarbonização podem trazer um grande aumento para a demanda e, consequentemente, para o preço do alumínio daqui a alguns anos. E, de fato, o alumínio é um metal muito importante para a transição energética. Ele é muito utilizado em painéis solares, em carros elétricos e uma série de novas tecnologias que serão cada vez mais demandadas com o passar dos anos. Mas, para o preço do alumínio subir consideravelmente, nós precisamos que essa demanda aumente e que a oferta se mantenha estável ou até mesmo caia. E eu sinceramente não vejo esse sendo o cenário. Nós precisamos lembrar de uma coisa: a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, é o mineral mais abundante na crosta terrestre. Ou seja, não é tão complicado assim
para que se haja uma elevação na oferta de alumínio. E um dos países que pode e já está fazendo movimentos para aumentar a sua oferta é a própria China. Atualmente, a China vem diminuindo a sua produção de alumínio. Isso acontece porque a China estabeleceu um teto de 45 milhões de toneladas por ano produzidas no país. Esse é o movimento que a China está fazendo para tentar conter um pouco as emissões de gases poluentes. Isso porque grande parte do alumínio produzido na China tem como fonte energética o carvão, que é extremamente poluente. No entanto, tem uma série de projetos na China, principalmente na província de Yunnan, de novas plantas de alumínio. E essas novas plantas lá na província de Yunnan serão alimentadas por energia hidrelétrica. Ou seja, a China não necessariamente vai diminuir a sua produção de alumínio. Ela pode, inclusive, aumentar a sua produção de alumínio apenas fazendo essa troca de matriz energética. E com esse movimento da China de cada vez ter um alumínio mais verde e de possivelmente até mesmo aumentar a oferta de alumínio, mesmo que a demanda por alumínio aumente com a transição energética, eu acredito que os preços tendem a se manter estáveis entre 2.000 e 2.400 dólares por tonelada nos próximos anos. E esse patamar de alumínio é muito ruim para a CBA. Como eu mostrei anteriormente, o custo da CBA ele gira em torno de 1.800 e 1.900 dólares por tonelada. Se o alumínio ficar em 2.200, 2.300, a CBA acaba tendo uma margem muito apertada e qualquer problema na produção pode fazer com que a CBA tenha o seu lucro zerado ou até mesmo apresente um prejuízo, como aconteceu no segundo trimestre de 2023. Quando a gente olha para o segundo trimestre de 2023, a CBA apresentou um prejuízo de 50 milhões de reais, apresentou um EBITDA de 74 milhões de reais, o que representa uma queda de 88% na comparação anual, e a margem EBITDA da CBA foi de apenas 4%, uma margem muito apertada. E esse EBITDA cadente da CBA fez com que a relação dívida líquida pelo EBITDA da companhia simplesmente explodisse e fosse para casa de 3,9 vezes. E o mais preocupante disso tudo é que se o preço do alumínio se manter nesses patamares atuais, é bem provável que a CBA entregue novos prejuízos e essa relação dívida líquida pelo EBITDA continue subindo ainda mais. Mas esse ponto da dívida, apesar de ser muito preocupante, nem foi o que mais me preocupou no balanço da CBA. O que mais me preocupou foi a queima de caixa. A CBA queimou 500 milhões de reais no segundo trimestre. E isso me preocupa por quê? Porque a CBA, como está aparecendo aqui na tela, tem uma série de investimentos em andamento. Porém, se a empresa seguir queimando caixa com essa magnitude e nessa velocidade, esses investimentos certamente ficarão comprometidos. E isso pode ser um grande revés e um grande problema para a empresa e para os seus acionistas. Outra coisa que eu vejo muita gente comentando também é que a CBA tem um dividend yield de 10%. Porém, esse dividend yield se refere aos resultados do ano passado, quando o alumínio estava acima de 3 mil dólares por tonelada. Com os resultados atuais dando prejuízo e queimando caixa, pode esquecer o pagamento de dividendos por parte da CBA nos próximos anos. Portanto, se você está comprando CBA olhando para o dividend yield, toma muito cuidado porque isso pode te machucar bastante. Então, para resumir, apesar da CBA ser uma empresa muito bacana, que tem pontos muito positivos, como é a verticalização da companhia e principalmente o fato da CBA produzir um alumínio verde, nesse momento eu não vejo a CBA como sendo uma boa oportunidade de investimento. Quando eu penso no preço do alumínio para os próximos anos, me vem na cabeça que a China comanda esse setor e caso o preço do alumínio porventura dê uma subida mais forte, isso não é bom para a China. Então a China pode simplesmente aumentar a sua produção e trazer o preço para baixo novamente. E isso para mim é muito negativo. Além disso, eu acho que o cenário de curto prazo para a CBA, justamente por conta do preço atual do alumínio, é muito desafiador. A empresa pode seguir apresentando prejuízos,
pode continuar queimando caixa e a sua relação dívida líquida pelo EBITDA pode seguir aumentando. Inclusive, é muito bom pontuar que grande parte da dívida da CBA é em dólar, o que também é mais um ponto de preocupação na minha opinião. E além disso tudo, tem mais um componente. O alumínio é uma commodity muito sensível ao PIB, muito sensível à atividade econômica. Dessa forma, se nós tivermos uma China crescendo menos, uma economia chinesa mais fraca, certamente o preço do alumínio vai cair ainda mais. Ou até mesmo, se nós tivermos o Brasil em recessão com uma economia mais fraca, os volumes vendidos pela CBA também irão diminuir bastante. Então, na minha opinião, o cenário para a CBA de curto e médio prazo, ele é bastante complicado e eu não gostaria de correr esse risco nesse momento. Eu vejo muitas outras oportunidades muito mais óbvias e muito mais simples no mercado atualmente. Mas sempre pode acontecer alguma coisa, algum fator geopolítico, alguma guerra, alguma sanção que pode fazer o preço do alumínio disparar e se isso acontecer, vai ser extremamente positivo para a CBA. Mas agora me manda a tua opinião aqui nos comentários. Eu já dei a minha. Na minha opinião, não vale a pena investir em CBA nesse momento. Agora eu quero saber a tua. Tu acha que vale a pena ou não vale a pena investir em CBA? E também não esquece, te inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com os teus amigos, com o grupo de investidores que tu faz parte e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!